Você precisa fazer a gestão comercial aí dentro da sua empresa, precisa melhorar o acompanhamento desses dados dentro de uma planilha do Excel. Então, cara, essa aula é para você. Nessa aula a gente vai aprender do zero a estruturar uma planilha de informações de cliente, uma planilha de registro de vendas e até a fazer uma análise como essa daqui em gráficos para que você possa melhorar a gestão comercial da tua empresa. Curtiu e quer aprender sobre esse assunto? Então vem comigo para a aula, bora lá! Desde já, prazer enorme estar contigo aqui, eu sou o Caio, professor de Excel aqui da Atuar. Cara, se você realmente está animado, está animada para esse vídeo, deixa o like aqui, é muito importante para a gente poder ajudar mais e mais pessoas. Se inscreve no canal também, tem sempre aula nova de Excel, Power BI e muito mais. E cara, o material dessa aula que eu vou construir aqui nessa planilha contigo vai estar disponível para download. Então o que eu te aconselho? Vê essa aula aqui junto comigo, depois faz o download do material para que você possa ter o arquivo do gabarito aqui de uma forma geral e possa construir junto comigo também a sua própria planilha de gestão comercial. Dito isso, vamos que vamos. O que a gente tem aqui, cara? Eu tenho uma planilha de informações de clientes, uma planilha de registro de vendas e uma planilha com análise, gráficos zero confeccionados, mas que a gente também elaborou aqui, a gente vai chegar lá já já. Primeira informação, cara, primeira planilha, eu vou dar até um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor. O que essa planilha está representando? Ela está representando quando você vai numa loja e sabe quando a pessoa que está te atendendo, que está conversando contigo ali, já pergunta, né, seu nome, ou quando você finaliza uma compra, pergunta seu nome e seus dados pessoais de uma forma geral, coloca lá a cidade, seu número e assim vai. Então, essa planilha está representando isso, uma planilha de cadastro de informações de cliente, para que a gente possa fazer a melhor gestão comercial possível, entendendo de qual cidade esse cara é, qual que é o e-mail, qual que é o contato e assim vai. Então, essa planilha, para a gente poder criar, eu vou dar até um mais aqui, ó, vou clicar nesse maisinho aqui, e tá vendo esse planilha 1? Então, eu vou pressionar ele aqui e vou arrastar até depois de análise, para que a gente possa fazer do absoluto zero, ok? Então, eu vou colocar infos, aqui ó, infos de clientes 2, beleza? 2 porque é a segunda, não pode colocar um nome igual. Então, eu vou dar um zoomzinho aqui e vamos lá, vou colocar aqui nome, cidade, vou colocar e-mail também e depois eu vou colocar contato. Então coloquei essas informações aqui. E aí repara que eu posso ir preenchendo conforme eu tenho os meus clientes. Então vamos supor que a Amanda Souza entrou aqui na nossa loja e aí ela é da cidade de Niterói. O e-mail dela, eu vou colocar um e-mail completamente aleatório, beleza? Só para o YouTube não restringir o nosso vídeo aqui. Contato a mesma coisa, 1, 2, 3. E é claro, né? Que na sua planilha você vai colocar o e-mail exato, o contato, outras informações. Então aqui o que eu quero que você pegue é: dentro de uma planilha de gestão comercial, eu tenho que ter uma planilha para a gente poder fazer a gestão do registro das informações dos nossos clientes. E a cada cliente que entrar aqui, ó, eu vou colocar mais informações sobre esses caras. Então, o Caio é da cidade de São Paulo, vamos supor que eu tenho outra unidade lá. Eu vou registrar o e-mail dele aqui e eu vou colocar o contato dele aqui. Aí eu vou colocar outro cliente aqui. Alice Souza é do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E o contato dela, né, o e-mail, é exatamente esse aqui, ó, a AB. Eu vou colocar o número dela aqui também, beleza? Números fictícios aqui. Então, estou fazendo registros, vou fazer só mais um aqui para poder ficar certinho. Vou colocar aqui Lucas Ramones. E aí, o Lucas Ramones é da cidade de Saquarema. E eu coloco a cidade aqui. Vou colocar o e-mail dele aqui. Estou registrando informações, né? Acho que até aqui você está comigo, só porque a gente está registrando aqui, ó. Pronto, só para o número ficar diferente aqui. Essa planilha, então, só para poder fechar a ideia que eu quero que você pegue, é uma planilha de registro de informações dos nossos clientes. É claro que a gente poderia incrementar aqui, colocar outras colunas, como idade e etc. Então aqui eu quero que você pegue o fundamento da coisa. Para a gente poder ajustar o tamanho da coluna A, tá vendo que a coluna A ficou meio espremida aqui? Eu vou pressionar da A até a D e vou dar um duplo clique entre qualquer coluna. Por exemplo, entre a B e a C, ó. Ficou essa cruzinha preta aqui, eu posso chegar e fazer 1, 2. Duplo clique e aí ele já alinha certinho aqui pra gente. Então pronto, a nossa planilha de informações de cliente já está criada. Eu quero que você pegue a base do raciocínio e você poderia muito bem colocar outros tipos de colunas aqui para você poder ir preenchendo, registrando os dados com as informações dos seus clientes para que você possa melhorar a gestão e a análise desses dados futuramente. Então depois de ter criado a base dessa planilha de informações de cliente, eu vou falar para o Excel que isso daqui é uma tabela. Para o Excel, isso aqui são apenas dados jogados aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele que é uma tabela, porque conforme eu for registrando novos dados, eu quero que ele acompanhe a formatação e etc. aqui junto comigo. Então olha só, eu vou clicar em qualquer célula e vou dar um Ctrl T aqui nela, nessa tabela, em qualquer célula dessa tabelinha aqui. Depois na guia página inicial, eu vou chegar aqui e vou clicar em formatar como tabela. E depois eu vou clicar
nessa daqui, ó, verde estilo de tabela clara 14. Eu poderia clicar em qualquer outra, ó. Vou, por exemplo, só para poder te mostrar que eu posso clicar em qualquer outra, eu vou clicar aqui nessa, então, ó, verde estilo de tabela média 7. Cliquei nela e depois, como a gente já selecionou tudo, já vem a área dela selecionada certinho. E minha tabela tem cabeçalhos? Sim. Já vou deixar marcado aqui, vou dar um OK. E pronto, a nossa tabela de registro de cliente já está criada. Eu posso colocar Igor Salgado aqui, ó, um novo registro hipotético, que ele já vai acompanhar certinho aqui com a gente. Vamos supor que o Igor também é de Saquarema, o e-mail dele é esse e-mail hipotético aqui. E quando eu coloco um número aqui, já fica certinho. Então, a nossa planilha de informações de cliente já foi criada certinho. Então agora, bora criar a nossa planilha de registro de vendas. Então, a cada venda que acontece, eu tenho a data da venda, o número da venda, o cliente, o serviço, a quantidade, o preço unitário, o valor total, pagamento, status de pagamento e quem vendeu para esse cara. Então, eu vou chegar aqui e vou clicar no maisinho para a gente poder criar a planilha de registro de vendas. Aí quando eu clico no mais, ele vai colocar planilha 2, porque é a segunda planilha que eu estou criando aqui dentro desse arquivo nesse momento. Então eu vou pressionar, vou arrastar para o lado aqui, do lado de info de clientes 2, vou dar um duplo clique e vou colocar registro de vendas 2. Enter para poder confirmar. E agora bora preencher esses dados, ó. Tá vendo que eu tenho data da venda, número da venda, cliente, ó. Data da venda, número da venda, depois cliente. Então o que eu estou fazendo? Eu estou criando as colunas ali, os cabeçalhos da minha planilha. E algo que eu quero que você assimile é, olha como é que está a construção da nossa planilha. Ela está disposta aqui na vertical, então eu tenho o cabeçalho, que eu chamo de pergunta, ou seja, a data da venda é uma pergunta do que vem abaixo, a resposta. As datas em que as vendas acontecem. Eu tenho uma pergunta de número da venda, eu tenho as respostas embaixo. Então a estrutura é exatamente essa na criação, na confecção da sua planilha de gestão comercial. Você tem as perguntas, que são os cabeçalhos, e depois você tem as respostas, que são os preenchimentos ali, linha após linha dos registros que você tem no seu negócio, no seu departamento e assim vai. Como eu vou preencher exatamente isso aqui, eu posso chegar aqui na célula D1, aqui onde eu tenho serviço, dar um Ctrl Shift seta para o lado e depois dar um Ctrl C, selecionar toda essa galera aqui e aí chegar aqui no registro de vendas. E aí depois eu posso, ao invés de apertar Ctrl V, só para ele não pegar a formatação por enquanto, senão ele vai colar aquele fundo verde, eu posso apertar Ctrl Alt V, que é o colar especial. Eu vou falar para o Excel que eu não quero colar tudo, a formatação, os valores e assim vai. Eu quero colar nesse caso aqui apenas os valores, ou seja, o que está escrito ali dentro de cada célula, serviços, status, vendedor e etc. Então eu vou marcar só valores e vou dar um OK. Olha o que ele faz agora aqui, ó. Ele colocou serviço, quantidade, preço unitário. Então a gente está construindo, né, o alicerce, a base ali da nossa planilha. Agora só para poder alargar as colunas que nem a gente já fez na outra, eu vou pressionar de A até J. E eu vou dar um duplo clique entre qualquer coluna, ó. 1, 2, ele vai colocar cada uma no seu devido tamanho e fazer um autoajuste. E aí depois é a hora da gente preencher os nossos dados. Então, eu vou colocar aqui a data em que aconteceu uma venda, ó, 2/10, uma data hipotética, tá? De 2024. O número da venda foi o número 1. E um ponto muito importante é, quando eu volto aqui no registro das vendas, eu tenho que, nessa célula aqui de cliente, eu tenho apenas opções de registrar os clientes que estão na planilha Infos de Cliente. Olha aqui, ó, eu tenho a Amanda Tagliari, a Alice Souza, Maria Caps e João Alberto. Quando eu venho aqui na planilha Registro das Vendas, se eu tentar colocar qualquer outro nome, ó, Caio, e apertar um Enter, repare que o Excel não vai deixar. Ou seja, aqui, nessa parte de clientes, no registro das vendas, eu só consigo registrar os clientes em que eu já primeiro coloquei as informações deles aqui, que nem acontece no processo de uma loja. A pessoa que está te atendendo vai lá e pergunta seu nome, etc., registra essas informações e depois registra a venda. O serviço, vai a roupa, o sapato, o computador que foi vendido e assim vai, a quantidade e tal. Mas primeiro ela registra o cliente que ela está conversando. Então, concorda comigo que nessa coluna C aqui, na C2, C3, C4 e tal, nas células da coluna C, o Excel só deve aceitar os clientes em que primeiro eu tenho registrado lá na informações de cliente. Ou seja, eu preciso de valores exclusivos, eu não posso escrever de qualquer maneira e colocar qualquer nome específico aqui. Eu tenho que colocar apenas nomes em que eu tenho aqui na planilha de info de cliente. Então como é que eu falo isso para o Excel? Olha, Excel, você vai apenas aceitar valores específicos, restritos aqui de dados. A gente vai fazer isso agora, criar essa listinha, tá vendo aqui, ó, em que eu posso selecionar o nome do cliente que eu quero e depois dar o Enter e o Excel vai aceitar. Qualquer coisa diferente desse nome aqui, o Excel não vai aceitar. Isso é muito importante para que os nossos registros na planilha de registro das vendas possam acompanhar a planilha de informações de cliente.
e assim as duas bases vão estar conversando. Isso é muito importante e também para que a gente não sem querer escrever errado. Vamos supor que a Alice Souza, o Souza eu coloque com S aqui na planilha registro das vendas. Concorda comigo que a Alice Souza com Z é uma pessoa, Alice Souza com S seria outra pessoa. Então, para a gente poder criar essa validação específica aqui de valores, exclusiva, o que a gente vai fazer? Eu vou chegar aqui com o meu cursor na célula C2, tá vendo? E aí, eu vou clicar aqui na guia dados. Depois de ter clicado na guia dados, eu vou clicar aqui nesse certinho ou errado. Tá vendo aqui? Cliquei aqui no certinho ou errado. E aí, olha isso. Por padrão, eu vou pressionar aqui, ó, eu vou colocar só um pouco aqui para o lado para visualizar melhor. Vem o qualquer valor aqui, ó, por padrão, ou seja, a célula aceita qualquer valor para a gente poder preencher. Mas eu não quero isso. Eu quero trocar de qualquer valor, cliquei aqui, para lista. Ou seja, para uma lista específica de valores. E aí depois eu vou clicar aqui em fonte. E aí depois de ter clicado aqui na caixinha de fonte, o que a gente vai fazer? Concorda comigo que essa lista aqui dos clientes, ela só pode mostrar, o Excel só vai aceitar os clientes que estão registrados aqui na planilha informações de clientes, info de cliente. Cliquei aqui na info de clientes 2. E aí o que eu vou fazer? Concorda comigo que os clientes que eu tenho são esses aqui, Amanda Souza até o Igor Salgado, mas eu sempre vou ter novos clientes, né? Eu vou colocar aqui na célula A7, A8, A9, A10, eu vou registrar esses caras aqui. Então, na validação de dados, nessa listinha que vai aparecer, o Excel tem que aceitar todo mundo que for aparecendo aqui, senão toda hora eu vou ter que ficar atualizando, aumentando aquela lista. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na Amanda Souza, depois eu vou dar um Ctrl Shift seta para baixo e depois eu posso dar mais um Ctrl Shift seta para baixo, justamente para ele poder pegar toda a coluna A, da célula A2 até a célula 1.048.576. E aí, conforme qualquer cliente que entrar lá na lista da validação já vai atualizar certinho. Olha isso, quando eu dou um OK, e aí eu clico aqui, ó, na nossa, clico fora aqui, clico em outra e depois clico de novo na célula C2, repara que ele tem os clientes aqui, ó, Amanda Souza, ou Caio Paixão, ou Alice Souza, ou Lucas Ramones. E aí que tá, se eu atualizar essa planilha aqui de infos de clientes, ó, vou voltar lá para cima, dei um Ctrl seta para cima aqui. Se eu colocar qualquer pessoa aqui, vou colocar o Patrick Tavares. Coloquei esse cara aqui e aí repara que na validação ele já apareceu, antes ele não estava aparecendo. Então é crucial a gente selecionar toda a coluna ou pelo menos várias linhas ali, porque a gente sabe que a gente vai sempre atualizar esse cara. Então vou deixar o Patrick Tavares ali. E aqui no serviço, são os serviços ali da minha loja, o produto é o serviço que a gente está vendendo. Aqui na registro de vendas, a gente colocou serviços hipotéticos, né? Planejamento financeiro, aspectos legais, como se fosse uma consultoria. Mas eu poderia chegar aqui na registro de vendas 2, que é a que a gente está criando, e vamos supor que a gente tem uma loja de computação, de produtos eletrônicos. Eu posso colocar aqui, um computador. É o serviço, ou no caso, melhor até, o produto. Troquei aqui a célula D1 para produto que a gente está vendendo. E nesse caso foi a quantidade de 1, o preço unitário foi de R$2.000, o valor total, você concorda comigo que vai ser a multiplicação do preço unitário pela quantidade. Então se o Patrick levou 2 computadores, cara, o valor total tem que dar 4.000. Mas nesse caso aqui ele comprou 1. E aí o que eu vou fazer? Para que o valor total sempre gere o total de preço unitário vezes quantidade. Eu vou colocar um igual, e aí eu vou selecionar essa célula aqui é 2, então dei só uma setinha para a esquerda, e eu vou colocar o operador da multiplicação no Excel, que é o asterisco, que é o Shift 8. E aí eu vou dar mais uma setinha para a esquerda. Então quando eu multiplico E2 por F2, eu estou multiplicando 1 vezes 2.000. E aí, quando eu dou Enter, dá 2.000 aqui pra gente. Eu estou multiplicando o preço unitário pela quantidade. Forma de pagamento. Deixa eu ver aqui, ó, na nossa planilha de registro de vendas, a gente também colocou aqui ó, uma validação de dados. Colocamos 3 possibilidades de pagamento: Pix, boleto ou crédito. Ok? Isso daqui também é importante para que, por conta do mesmo argumento, a gente não coloque sem querer ali informações erradas, coloque outro tipo de forma de pagamento ou escreva errado. Então é um indicador super importante para a gente poder saber, cara, nosso cliente ele está pagando mais via crédito, via Pix, via boleto, vale colocar uma condição de desconto para a galera que pagar via Pix, tem muita gente pagando? Deixa eu ver. Aqui na coluna de forma de pagamento, na célula H2, a gente vai fazer uma nova validação de dados, que é aquela lista exclusiva de valores, tá lembrado? Então, com essa célula selecionada, aqui na guia dados, eu vou clicar no certinho ou errado da validação de dados e eu vou trocar de permitir qualquer valor para lista. E aí eu vou clicar aqui na caixinha de fonte e ao invés de agora pressionar lá na informações de clientes 2, eu vou criar essa lista manualmente, não tem problema. Eu posso digitar aqui, ó, Pix, ponto e vírgula, é crucial para poder separar ali as informações da nossa lista. Depois eu vou colocar aqui crédito, ponto e vírgula, e eu vou colocar aqui o quê? Boleto. Eu posso dar um OK, e aí quando eu dou um OK,
a validação já aparece aqui, setinha, eu posso clicar aqui em Pix. Se eu tentar colocar qualquer outra coisa, sei lá, débito, por exemplo, o Excel não vai aceitar, apenas as informações que estão aqui. E status do pagamento. Deixa eu voltar aqui, para a gente poder conseguir ter essa referência. Se o pagamento está em aberto, se ele está pago ou se ele está atrasado. A gente tem essas três possibilidades. E aí, mesma coisa, é crucial ter uma informação unificada ali de registro. Ou seja, eu não posso ir escrevendo qualquer coisa aqui, senão lá na frente os meus gráficos, cara, eles não vão estar fazendo sentido aqui. Então, eu vou colocar 3 status aqui, em aberto, ou pago, ou atrasado. Vamos voltar para cá. Eu vou chegar aqui na célula I2, guia dados, e vou fazer mais uma validação exclusiva. Vou clicar aqui no certinho ou errado, trocar de qualquer valor para lista. E aí, vamos lá, vou colocar pago, ponto e vírgula, em aberto, ponto e vírgula, atrasado. E aí depois eu posso dar um OK. E aí o status ele pode estar ou pago, ou em aberto, ou atrasado. E aí, agora para poder fechar, eu vou fazer a mesma coisa com os vendedores. Concorda comigo que eu tenho sempre ali, em tese, os mesmos vendedores na minha loja? João, Ciclano e Beltrano. Então é sempre o mesmo vendedor. Então são sempre as mesmas possibilidades de vendedores. Para alguém, sem querer, cara, preencher errado isso aqui, lá na frente, eu vou resultar em erros nas minhas análises. Porque eu vou ter nomes diferentes de vendedores que talvez nem estejam trabalhando na minha loja. Então, aqui eu vou criar a mesma lista. Eu vou chegar aqui na célula J2, na guia dados, e vou clicar em certinho ou errado. Tá vendo esse certinho ou errado aqui, do lado aqui do texto para colunas. Cliquei aqui. Vou trocar de qualquer valor para lista. E aí aqui em fonte eu vou colocar o nome de vendedores hipotéticos que em tese trabalham nessa loja. E aí você faria o mesmo na sua planilha de gestão comercial aí. Eu vou colocar, por exemplo, a Bárbara, uma vendedora aqui da nossa loja, a Maria, eu vou colocar o Daniel, eu vou colocar o Matheus e o último vendedor, o Leandro aqui. Então são esses 5 vendedores que a gente tem aqui. Vou dar um OK. E aí na setinha aqui só vai aparecer essa galera. Se eu tentar colocar qualquer outra pessoa, Luciano, cara, esse cara não vai aceitar, o Excel não vai aceitar aqui pra gente. Então, eu posso clicar aqui na setinha, colocar, por exemplo, que o Daniel fez essa venda. E aí, cada venda que eu for tendo ali, que eu for registrando, cara, o Excel só vai aceitar valores específicos para o cliente, valores específicos de forma de pagamento, status de pagamento e vendedor. Então, antes de seguir aqui essa explicação, quero te perguntar, você está curtindo essa aula? Você está entendendo a estruturação de uma planilha? Como é que eu estou pensando essa planilha? Se sim, cara, deixa o like, dá essa moral e, cara, dá o like, só clicar aqui no botão de gostei e se inscreve no canal também. Muito importante pra gente aqui. Então, pronto, criamos a estrutura aqui da nossa planilha e agora eu só vou colocar registros hipotéticos. Tranquilo? Só pra gente poder ter essas informações aqui. Então, vamos lá. No dia 2/10 de 2024, a gente fez a venda número 2, e aí o cliente que fez essa venda, repara que essa célula aqui, a célula C3, não tem a validação de dados da célula C2. Então aqui eu posso colocar qualquer pessoa, Caio, porque eu não tenho a validação. Então o que eu posso muito bem fazer? Eu posso copiar essa validação aqui, Ctrl C, e eu posso dar um Ctrl V aqui direto. Vem o nome do Patrick, mas eu posso clicar aqui nessa setinha e depois, trocar aqui para Amanda Souza, por exemplo. E aí o produto que a Amanda comprou foi um celular. Ela comprou 2 celulares aqui, cada um no preço de R$ 3.500. Ou seja, o meu valor total, o que eu posso fazer? A fórmula também não estava nessa célula G3 aqui. Então eu posso clicar na célula G2, pressionar aqui e arrastar para baixo. Repara que ele já vai multiplicar certinho a quantidade e o preço unitário. Forma de pagamento, mesma coisa. Eu vou pressionar aqui e vou arrastar para baixo. Eu posso trocar de Pix para crédito. Pago, a mesma coisa, posso pressionar e arrastar para baixo só para poder pegar a validação. Posso trocar de pago, vai para em aberto ainda, ela não pagou tudo, por exemplo. E aí o vendedor eu posso, mesma coisa, pressionar e arrastar para baixo, trocar aqui de Daniel para Bárbara, por exemplo. E aí já fica certinho aqui. Então vamos seguir fazendo novos registros. Eu posso colocar 03/10 de 2024, a venda número 3, o cliente, quem foi? O número da venda foi o número 3, e aí a gente tem mais uma vez a questão do cliente. Concorda comigo que toda hora, se eu tiver que pressionar e arrastar só para poder pegar a validação, isso aqui é um trabalho que toda hora eu vou ter que ficar fazendo e que a gente consegue resolver, que é, eu queria que sempre que eu colocasse uma nova data da venda, essas validações, essa estrutura da planilha já fosse me acompanhando aqui. Como é que a gente faz isso? Formatando como tabela, que é que nem a gente fez aqui, nesse cara, planilha de infos de clientes 2. Eu vou até complementar aqui, eu vou colocar os registros do Patrick aqui, só colocando aqui, e aí eu vou colocar aqui o número dele certinho. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai formatar essa planilha aqui como tabela. Clicando em qualquer célula dela, eu vou dar um Ctrl T, só para que
a formatação dela acompanha os nossos registros. Então cliquei em qualquer célula, dei um Ctrl T, página inicial, depois eu posso clicar em formatar como tabela e aí clicar aqui nessa verde aqui, só para poder manter a formatação da outra. Mas a cor não vai mudar em nada aqui no resultado final da análise. Cliquei aqui nessa, minha tabela tem cabeçalhos sim, e aí pronto. Repara que agora ó, a estrutura já fica certinha. E aí a gente tem o seguinte, como a gente já havia registrado essa linha aqui, de março, aqui ó, do mês que eu até coloquei errado, ó, mês 10 aqui, ó, agora sim, mês 10 aqui, agora sim tá certinho e ele tá aparecendo esse outubro 24 aqui, ó, só porque aqui eu tô com uma formatação em data, tá vendo? E aqui eu tô com uma formatação personalizada. Eu vou clicar nesse cara aqui na célula A4, vou clicar aqui na setinha e vou trocar para data abreviada. Agora tá certinho. E aí, como eu já havia registrado essas informações, concorda comigo que antes não estava formatado como tabela. Então, por isso que ela não puxou a validação. Então, vou fazer mais uma última vez. Vou colocar Amanda Souza e vou, na verdade, selecionar todas essas linhas aqui e vou dar um Ctrl D. Só para ele poder puxar bem rapidinho esses registros aqui, ó. Ctrl D, ele puxou todos os registros. Eu só vou trocar. Amanda Souza vai para o Caio Paixão. E aí eu vou trocar também o vendedor. Eu vou trocar a Bárbara pelo Matheus. Coloquei aqui. Agora, o que eu quero te mostrar é, no mesmo dia, 3/10, aqui, ó, do 10 de 2024, repara que agora sim ele já criou uma nova linha, eu vou colocar 4, e aqui quem veio junto com a gente, ó, a validação. Eu não preciso mais pressionar e arrastar para baixo. Eu posso clicar aqui nessa setinha, ou até melhor, na célula C5, eu posso apertar o atalho Alt e seta para baixo. Alt e seta para baixo, ele já abre a listinha aqui, olha como é que fica fácil de preencher. Eu posso depois disso dar um Enter na Alice Souza, depois eu posso colocar o produto que foi vendido, vamos supor que foi um teclado de computador, e aí a quantidade foi de um teclado no valor de R$200. E o valor total aqui nesse caso, repara que a fórmula não acompanhou a gente, mas não tem problema. A gente pode colocar aqui na G5 igual esse cara aqui vezes esse cara aqui. Então, quantidade vezes preço unitário. Enter, já dá 200 aqui pra gente. Crédito, Alt, seta para baixo, Alt, seta para baixo, vamos supor que tá em atraso, beleza, tá atrasado. Depois, vendedor, Alt, seta para baixo, eu vou colocar que foi o Leandro aqui agora. Então, exatamente isso que aconteceu. Para poder otimizar aqui o preenchimento da nossa base, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo mundo que está aqui, tá vendo? Vou dar um Ctrl C e vou colar aqui na célula A6, porque eu quero que você pegue o fundamento aqui dessa análise. Então, só para a gente poder ter mais registros, eu coloquei mais uma vez aqui todos esses dados, só para você poder pegar o funcionamento aqui dessa análise. E aí pronto, eu estou vendo aqui que está tudo certinho, eu só vou trocar aqui alguns vendedores, vai? Eu vou trocar aqui a Bárbara pela Maria, eu vou colocar o Matheus aqui, eu vou colocar o Leandro de novo, e pronto. Eu tive essa repetição aqui de vendedores. A fórmula, você está vendo que está dando esse erro aqui de preenchimento, ó, quando eu clico aqui, ele está dando que a fórmula está inconsistente. Por quê? Porque aqui a gente tinha feito quando não estava formatado como tabela. E aqui a gente fez quando estava formatado como tabela, nessa daqui. Então, o Excel está falando, olha, você fez antes sem tabela e aqui com tabela. O que a gente pode fazer? Eu posso dar um duplo clique aqui nessa primeira, ó, 1, 2, e aí ele já vai replicar certinho para todo mundo. Então, todo mundo aqui ó, está feito no formato anterior, que no final é a mesma coisa. Então, maravilha, preenchemos os nossos dados do registro de vendas aqui dessa planilha. E agora, para poder fechar, a gente tem que criar a nossa parte de análise. Tá vendo aqui que eu tenho gráficos com total, aqui de acordo com a forma de pagamento, total de acordo com o produto, no caso, o serviço vendido e etc. Como é que a gente fez esses gráficos de forma super rápida, super objetiva? A gente criou tabelas dinâmicas. Então, até agora, a gente criou a planilha de informações de clientes, formatou como tabela e preencheu dados. A gente criou a planilha de registro de vendas, formatou como tabela, criamos validações de dados e preenchemos esses dados. E aí agora, para poder fechar, a gente vai criar a nossa parte de análise. Eu vou chegar aqui, vou dar um mais e vou colocar aqui, ó, vou dar um duplo clique aqui na planilha 3 e vou colocar a análise 2. Enter para poder confirmar. Como é que eu crio rapidamente essas análises? Eu vou clicar em qualquer célula aqui da nossa tabela, vou dar um Ctrl T. Eu vou clicar aqui na guia e inserir. Depois eu vou clicar em tabela dinâmica e vou clicar em da tabela / intervalo. E aí depois disso, o Excel já marca automaticamente essa nova planilha aqui pra gente. Mas como eu já criei essa planilha, eu vou clicar em planilha existente e aí ele me pergunta o local. Eu vou clicar aqui em análise 2 e eu vou clicar aqui a partir da célula A3 para a gente poder inserir a nossa tabela dinâmica. Vou dar um OK. E aí, assim que eu dou um OK, ele vai inserir a nossa primeira tabela dinâmica aqui dessa segunda análise. E aí você repara que eu até cheguei um pouquinho aqui para o lado, porque assim você vai ver melhor esses campos da tabela dinâmica. Olha aqui esses caras, ó, data da venda, número da venda, cliente, produto. Isso aqui não são as colunas da nossa planilha de registro de vendas?
Então, se eu pegar aqui e pressionar de forma de pagamento, colocar em linhas, ó, pressionei em cima de forma de pagamento com o meu mouse, arrastei para linhas, ele já está me mostrando que eu tenho duas formas de pagamento aqui lá nessa base, crédito e Pix. E aí, se eu pegar o valor total, pressionar e arrastar para valores, olha isso, ele vai me mostrar o valor total pago em crédito e o valor total pago em Pix, e o total disso. E aí agora, o que eu posso fazer? Eu posso copiar essa tabela dinâmica e criar uma nova. Eu posso clicar em qualquer célula dessa tabela, dar um Ctrl T para copiar, para selecionar toda essa tabela. E depois eu vou dar um Ctrl C, vou chegar só uma coluna aqui para o lado, no caso eu dei uma coluna aqui de espaçamento, na célula D3 eu vou dar um Ctrl V. E aí eu tenho uma nova tabela dinâmica. E eu vou dar um ESC aqui só para poder tirar essa área de transferência. E eu posso ajustar. Eu posso pressionar a forma de pagamento, tá vendo? E jogar para fora, ficou esse siginho vermelho. Eu posso soltar. E eu posso colocar aqui, no lugar desse forma de pagamento, eu posso colocar, por exemplo, o vendedor. Eu vou pressionar aqui vendedor e vou arrastar para linhas. Ele já está me mostrando aqui, ó, o valor total vendido por vendedor. A Bárbara vendeu 7.000, o Daniel vendeu 4.000, o Leandro 7.400, a Maria 7.000, o Matheus 7.000. E eu posso fazer depois a mesma coisa. Selecionar qualquer célula aqui, Ctrl T, Ctrl C. Clicar na G3 só para poder dar uma coluninha de espaçamento, Ctrl V. Inserir uma nova tabela dinâmica então. Posso dar um duplo clique aqui, ó, só para ele poder espaçar certinho. Dar um ESC para tirar essa área piscando aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pressionar vendedor, vou jogar para fora. Depois disso eu vou colocar produto, pressionei produto e vou colocar em linhas. E aí ele consegue me mostrar o total vendido aqui por celular, computador, teclado. E agora bora colocar os gráficos aqui. Eu vou pressionar aqui, ó, de crédito até Pix. E eu posso chegar aqui na guia inserir e depois clicar aqui na pizza. Esse aqui eu vou inserir um gráfico de pizza, ó. Cliquei aqui em pizza e depois eu posso só clicar aqui na pizza. Repara que a gente já inseriu esse gráfico. E eu ainda vou esconder essa tabela dinâmica aqui, ó, só para poder ficar bem uma análise mesmo. Ó. Quando eu escondo aqui, ó, repara que a tabela dinâmica não está mais aparecendo. E aí, não é o foco aqui a gente falar de formatação de gráfico, mas eu posso dar um botão direito aqui, ó, e ocultar todos os botões aqui desse gráfico. E aí ele já mostra que o crédito está dominando aqui, ó. Eu ainda posso dar um botão direito aqui em cima de qualquer fatia e adicionar os rótulos de dados. Ele consegue me mostrar aqui, ó, que 28.400 foi pago em crédito e 4.000 no Pix. Eu ainda poderia, para poder incrementar, apesar de não ser o foco aqui da aula, para poder ajustar esse rótulo, eu posso dar um botão direito nele, clicar em formatar rótulo de dados. Eu posso ajustar aqui, trocar o valor para porcentagem e tirar o valor. Eu consigo ver que o crédito foi responsável por 88% dos meus pagamentos e o Pix 12%. Então, inserimos aqui e ajustamos muito rapidinho um gráfico. E a gente pode fazer a mesma coisa para os vendedores. Eu posso clicar aqui da Bárbara, pressionar da Bárbara até essa última linha aqui do Matheus. Depois, para eu poder inserir um gráfico de coluna, olha que legal, eu posso apertar o atalho Alt F1, 1, 2, 3 e Alt F1. Quando eu aperto isso, a gente acaba de inserir um gráfico de coluna aqui, ó. Eu posso pressionar aqui na linha, colocar ele aqui no meio, ó, pressionar aqui essa parte lateral aqui do gráfico, essa parte vertical aqui, ó, e pronto. Já coloquei o nosso gráfico de coluna aqui, ele está ocupando bem pouquinho aqui do nosso gráfico. Estou só diminuindo para ele poder ficar em cima da tabela dinâmica. Vou clicar com o botão direito em cima desse soma de valor total e ocultar todos os botões aqui do gráfico. E pronto, inserimos o nosso gráfico de coluna. Posso clicar aqui nessa legenda e dar um delete também, ó. Repara aqui, agora já está certinho aqui para a gente, mostrando que o Leandro vendeu mais, depois eu tenho a Bárbara, eu ainda posso dar um botão direito e clicar em adicionar rótulo de dados. Ele vai me mostrar aqui bem rapidamente o valor total vendido aqui de acordo com cada vendedor. Olha, eu espero de coração que você tenha curtido essa aula para a gente poder aprender do zero, a construir uma planilha de gestão comercial. A gente falou sobre informações de cliente, sobre registro de vendas e sobre criar uma parte de análise. É claro que essa planilha dava para a gente poder fazer muita coisa nela, ainda mais criar só um dashboard para isso. Eu até vou deixar um dever de casa para você. Cria agora o gráfico dessa parte aqui dos produtos. Celular, computador, teclado. Coloca um gráfico de coluna aqui e depois me conta nos comentários o que você achou. E também me conta aqui nos comentários se você está afim de ter uma parte 2 desse vídeo. Será? Para a gente poder criar um dashboard todo confeccionado, uma planilha de registro de vendas super preenchida, vai com 1000 linhas aqui, para a gente poder criar uma parte só de dash de análise. Você acha que pode fazer sentido? Deixa aqui nos comentários, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e agora eu te vejo em próximas aulas. Show? Forte abraço!